E aí pessoal, Daniel Gato Fritz aqui de novo no canal Jesus em Mim. Com esse vídeo eu queria introduzir uma sequência de vídeos, uma série sobre um assunto que particularmente eu amo e sou apaixonado, que é o assunto sobre dons e ministérios. E para abrir essa série eu queria começar com uma pergunta: o que é que faz a igreja crescer? Essa é uma pergunta que ela é muito interessante, eu acho que quase todo cristão gostaria de saber o que é que faz a igreja crescer, como é que a gente pode aumentar em número, expandir o reino, mais vidas serem conquistadas a Cristo. O que acontece é que tem um versículo em Efésios que fala e responde de forma muito clara essa pergunta, e é quase como se fosse uma fórmula de como a igreja pode crescer. Em 1 Coríntios 12, nos versículos 12 e no 13 também, e também no 27, diz ali que a igreja ela é o corpo de Cristo. O corpo ele tem o cabeça, e o cabeça é Cristo, e a igreja ela é todos os outros membros desse corpo. Agora, qualquer ser, qualquer animal, inclusive o ser humano, que possui um corpo, ele se desenvolve, ele cresce. Então, por exemplo, olhando agora o Davizinho, o Davizinho está com 2 anos e meio e é muito interessante ver como ele cresce, como ele se desenvolve, como ele cresce fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E é muito fácil, como pais, perceber o que é que faz com que ele cresça de forma saudável. Então são boas horas de sono, uma alimentação saudável, carinho, afeto dos pais, das pessoas que cercam, da família, tempo de brincadeiras, contar histórias da Bíblia para ele, ensinar os princípios de Deus. Então aqui são alguns exemplos de coisas que fazem com que o nosso corpo, nós como seres humanos, venhamos a nos desenvolver. Mas se a igreja é o corpo de Cristo, o que é que faz então esse corpo crescer? Paulo fala em Efésios 4, nos versículos 15 e 16, e ele dá essa resposta de maneira muito clara. Fala o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, está falando de crescimento do corpo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E olha só, presta atenção, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto aqui, ele nitidamente está falando de crescimento da igreja, porque ele diz assim, ó, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, está falando do corpo, fala, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, então claramente está falando sobre o crescimento da igreja. E nesse texto tem 2 verdades que dizem então como a igreja cresce. E a primeira delas, dessas expressões que eu gostaria de ressaltar, é essa expressão que diz assim, ó, segundo a justa cooperação de cada parte. Na versão NVI, esse trecho ele é na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, um dos segredos para que a igreja cresça é quando cada parte desse corpo realiza a sua função. Você entende que isso muda completamente a lógica de que grande parte dos cristãos tem da igreja, de que é papel de alguns dentro da igreja fazerem com que ela cresça. Principalmente a gente olha para os pastores, para os líderes, olha, não, é papel deles que a igreja cresça. Se não está crescendo é porque eles estão fazendo alguma coisa errado. Ou aquele irmão que tem uma responsabilidade específica por alguma frente, ou ele tem muitos dons, ele deveria estar fazendo alguma coisa. A gente sempre tem essa tendência de achar culpados e muitas vezes apontar para outras pessoas o porquê que a igreja não está crescendo. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que quando cada parte do corpo realiza a sua função, aí a igreja cresce. Isso traz muito para nós a responsabilidade, porque está dizendo de cada parte, e eu sou um membro do corpo de Cristo, o corpo vai crescer quando eu e os meus irmãos estivermos realizando a nossa parte. Mas espera aí, e os pastores e líderes, não é responsabilidade deles fazer com que a igreja cresça? Olha o que a palavra fala. É muito importante, claro, o papel deles, mas olha só, tem até um livro, antes de entrar no versículo, um livro do João Nelson, O Serviço dos Santos, já falei outras vezes sobre esse livro. Olha essa frase que interessante. A função básica da liderança da igreja é ordenar os santos para que eles desempenhem o seu serviço e sejam edificados. Então o papel da igreja não é executar todo o serviço dos santos, mas é prover condições para que os santos exerçam o seu serviço. É ordenar os santos para que eles sirvam também, cada um dos santos, inclusive a liderança, os pastores e líderes, mas para que todos os membros do corpo estejam servindo e trabalhando. E quando isso acontece, a igreja cresce. Olha o texto aqui de Efésios 4, 11 e 12, que aí fala sobre a liderança, diz assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com o propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo. Então a própria liderança, todos os pastores, evangelistas, profetas, eles foram estabelecidos por Deus para capacitar os santos, para ordenar, ou seja, ajustar, prover condições para que os santos estejam desempenhando o seu serviço e assim sejam edificados e a igreja cresça. Olha só que legal esse exemplo aqui que eu tirei do mesmo livro do João Nelson. Ele fala o seguinte, ó, supondo aquela parábola de Mateus 25, dos versículos 14 a 30, que é a parábola dos talentos, diz que alguns receberam 5 talentos, outros receberam 2 talentos e alguns receberam 1 talento. Vamos imaginar que esses talentos são como se fosse a responsabilidade dentro da igreja, e aí a gente olha os nossos pastores, vamos supor uma congregação de, sei lá, uma igreja de 100 pessoas, né? Uma congregação de 100 pessoas. Vamos supor que os pastores, e aí tem 2 ou 3 pastores naquela igreja ali, eles receberam 5 talentos de Deus, uma porção maior de responsabilidade, de graça. E aí, qual que é a força desses 3 pastores nesse nosso exemplo aqui? Então é 3 vezes 5 talentos, então temos 15 talentos aqui. E aí existem uma série de outros líderes dentro desse grupo, dessa congregação, então, sei lá, 10 outros líderes. E esses homens e mulheres receberam aí 2 talentos de Deus. Qual que é a força que nós temos nesses líderes? Então, 10 líderes que receberam 2 talentos, temos 20 talentos de força. Mas aí essa congregação tem 100 membros. Nós, discípulos, que não temos uma responsabilidade, um título, algum encargo, né, uma responsabilidade, digo, formal dentro da igreja, mas aí nós recebemos 1 talento. Qual que é a força dos discípulos, dos membros do corpo? Nós estamos falando de 100 pessoas, vezes 1 talento, são 100 talentos. Então onde é que está a força da igreja para a igreja crescer? É claro que tem o papel dos pastores e líderes, como eu já comentei aqui, mas vocês entendem que a força da igreja está em quando cada um dos discípulos entende o seu papel e realiza a sua parte. Quando nós entendemos que quando cada parte realiza sua função, o corpo cresce, isso nos livra de 2 coisas. Uma é de nos acomodarmos. E a segunda coisa, isso nos livra também, é o que esse texto nos fala, nos livra de também toda a inveja, todo o orgulho e soberba, porque aquele texto, antes de falar da justa cooperação de cada parte, em Efésios 4, 15 a 16, fala quando todo o corpo ele é bem ajustado e consolidado. Ou seja, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso estar bem ajustado e consolidado com os meus irmãos. O que nós precisamos entender é que Cristo trabalha com o seu corpo, e não com um membro do corpo de Cristo. Cristo trabalha com todos os membros, que é a sua igreja. Ele decidiu trabalhar assim. As ideias, os projetos, os sonhos, todas, elas vêm sempre da cabeça. Então Cristo tem essas ideias e o corpo executa a obra de Cristo. E está falando do corpo, é pluralidade, isso nos livra de todo individualismo, de todo separatismo, de toda inveja e egoísmo, porque eu preciso do meu irmão para que a igreja cresça. Efésios 1, dos versículos 15 a 23, eu amo muito esse trecho. Ali diz que Paulo, ele orava todos os dias para que a igreja, ela entendesse, compreendesse o poder, a grandiosidade que já habitava dentro deles, que foi o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, e para que Cristo exercesse essa autoridade sobre todas as coisas, o versículo 23, o último versículo do capítulo 1, diz que ele deu essa autoridade à igreja, que é a plenitude daquele que tudo enche sobre todas as coisas. Então o Pai decidiu que tudo iria ser expressado e revelado, toda a grandiosidade dele, a plenitude de Deus ia ser revelada aqui na terra pela igreja. Não por uma pessoa ou um membro da igreja, mas sim pela igreja. Não há como uma pessoa singular expressar e revelar toda a glória e a plenitude de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Olha o que Efésios 3, 10 a 11 fala, diz ali, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida. Efésios 3,18 diz, a fim de compreenderdes com todos os santos, não é com um, com dois, é com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa plenitude de Deus só vai ser revelada com todos os santos, com a igreja. Em Cristo, Deus, ele aboliu todos os grandes ícones. Nunca mais vai existir um Moisés, um Sansão, um Davi, um Salomão. Agora, no Novo Testamento, tudo se trata de Cristo e do seu corpo, que é a sua igreja. Eu espero com esse vídeo ter realmente deixado claro o que a palavra fala, não é o que o Daniel fala, é o que a palavra fala sobre como a igreja cresce. Ela cresce quando todos os membros do corpo estão bem ajustados e consolidados, vivendo como igreja, e quando cada parte desse corpo entende e realiza a sua função. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos da série, porque no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais de forma prática o que é que cada membro pode e deve realizar. Que Deus abençoe a tua vida.
Tchau!